Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Números 13. Números, capítulo 13. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. E a gente espera um pouquinho. Amém? Números 13, versículo 1 e 2 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais envie um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. 3. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. O 17 diz assim: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais e se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias da primícia das uvas. Amém? Eu convido a igreja a fechar os seus olhos neste momento. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração aquilo que necessitamos ouvir de Ti, para sairmos daqui, Senhor, com as nossas vidas edificadas, com a nossa fé fortalecida, com o nosso ânimo reavivado, Pai. Para que no dias maus, Senhor, nós venhamos estar preparados e que os nossos olhos, Senhor, venham estar voltados somente para Ti. E que assim como o Senhor já tem falado desde o início desse culto, que nós, no meio da adversidade, Senhor, venhamos ter o foco somente em Ti, Pai. Fala tremendamente com a Tua igreja, fala com a minha vida, como o Senhor já tem falado. Tira, Senhor, toda a barreira, tira todo o impedimento, tira toda a distração, Pai. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. O Espírito Santo tem a total liberdade sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. A igreja pode se assentar. Aqui a palavra do Senhor diz que havia uma promessa para o povo de Israel, que era herdar a terra prometida, a terra de Canaã. E em meio às lutas que eles passaram, né, a gente já conhece a história dos 40 dias no deserto, o quanto Deus supriu a necessidade de cada um deles, em comida, em vestes, até com os calçados o Senhor se preocupou, que eles caminhavam e os calçados nunca acabavam. Né? Então, quando chegou próximo à terra prometida, o Senhor deu uma ordem a Moisés: levanta 12 líderes de tribo, 12 cabeças de tribos, para ir lá na terra, espiar a terra. E assim Moisés fez, pegou 12 líderes das tribos, de 12 tribos diferentes, e falou: olha, vocês vão lá e veja como é essa terra, se é boa, se é má, se os frutos são bons ou não, como que é o perfil do povo que nela habita, quais são as dificuldades. Vão lá, estude o ambiente, estude a região, estude as pessoas, para que a gente possa adentrar com segurança. Amém? E esses 12 homens foram. Aí no 13, no versículo 25, diz assim: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação
e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra, a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jabuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Acabe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. No domingo, a ministração foi muito forte. O pastor Alexandre, ele ministrou sobre tudo aquilo que tem preparado no plano espiritual para as nossas vidas, que vai além do plano físico, que vai além daquilo que a gente consegue enxergar e pegar, né? E eu fiquei ali, a gente prestou atenção, a igreja estava ali envolvida, e quando ele chamou a gente para entrar em oração, ele parou e falou: igreja, vocês não entenderam o que eu ministrei? Não foi, pastor? Porque vocês não estão alegres. Porque vocês não estão radiantes. Vocês não entenderam o que eu ministrei? E quando ele fez esse questionamento, eu parei e eu me autoanalisei. Eu ouvi a ministração, eu gostei, eu percebi a intensidade, porém a alegria que estava no meu coração não era compatível à grandeza da palavra que o Senhor liberou aqui. A grandeza da revelação que o Senhor nos liberou, nos permitiu conhecer. E eu fui embora pensando: Senhor, por que eu não me alegrei ao extremo? Porque a alegria que eu deveria ter naquele momento seria até maior do que se eu pegasse um bilhetinho e visse que eu ganhei na Mega Sena acumulada em trocentos milhões de dólares. Entendeu? Teria que ser maior a minha alegria, porque ali o Senhor falou que eu sou filha de um rei, que tem um reino todo preparado para mim, um banquete sobre uma mesa, e eu não consegui me alegrar o suficiente com isso. Eu falei: glória a Deus, aleluia, mas a alegria não foi suficiente para o que eu estava ouvindo. E ali Deus ministrou na minha vida, ele disse bem assim para mim: fé superficial leva a uma visão restrita. Quando eu ouvi isso do Senhor, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer? E antes eu já estava orando, desde a quarta-feira, da terça-feira passada, que a gente foi visitar o bispo, que o bispo me deu a oportunidade, pediu para que eu estivesse ministrando, eu já vinha orando: Senhor, o que eu ministro para a tua igreja, que venha do Senhor. E quando o Senhor falou isso, sabe, o Senhor falou: diga à minha igreja, fé superficial causa uma visão restrita, limitada. E é o que aconteceu aqui com esses 12 homens. 10 homens tiveram uma fé superficial. Por quê? A terra já não era prometida pelo Senhor? Sim ou não? Senhor já tinha prometido: a terra será de vocês. Vão lá espiar aquilo que eu vou dar para vocês. O Senhor não estava falando: vão lá olhar para ver se dá para conquistar ou não. O Senhor estava falando: vão lá espiar aquilo que eu tenho preparado para vocês, que verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel. E quando esses homens voltaram, desses 12, 10 chegaram diante da multidão e falaram assim: olha, Moisés, Deus está falando a verdade. A terra é boa, mana leite e mel. Tá vendo esse cacho de uva aqui gigantesco, que tivemos que carregar em 2 homens? É o fruto dessa terra. Mas olha, lá tem muita gente, nós vimos gigante, tem uma multidão que habita na montanha, uma multidão que habita à beira do rio. A mesma coisa de estar falando: olha, o Senhor falou que ia nos dar, mas é impossível da gente chegar. Existem muitas dificuldades, os homens de lá são muito fortes, nós não vamos conseguir conquistar essa promessa do Senhor. E quando Caleb ouviu isso, Caleb falou: ei, para, o Senhor nos prometeu essa terra.
Então vamos subir, vamos enfrentar, o Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai nos guardar. Mas a multidão que estava no meio ao deserto, que já tinham vivido milhares e milhares de milagres com o Senhor, ouviram só a parte negativa, né? Do é difícil, tem gigantes, os exércitos são fortes, nós não seremos capazes. E o povo se revoltou. Como assim? O Senhor nos promete uma terra que é impossível de conquistar? E trazendo isso para a nossa vida, quantas vezes, em meio à adversidade, você vem para a igreja, todo mundo que permanece na igreja é porque viveu alguma experiência com Cristo. Se você vem para a igreja e você não vive nenhuma experiência com o Senhor, você não permanece. Certo? Todos nós que estamos aqui, nós permanecemos porque nós tivemos uma experiência com o Senhor. E temos vivido dia após dia. A misericórdia do Senhor tem nos alcançado todos os dias. E aí quando nós estamos no bom, no bem, tudo dando certo, glória a Deus, aleluia. Como o povo de Israel, né? Quando estava saindo do Egito, dançando, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Aí quando vem as adversidades, ah, Senhor, como assim o Senhor me prometeu? Mas, tem gigantes, tem pedras, tem muralhas, é difícil, eu não vou conseguir. E aí esse povo se revoltaram e começaram a falar, olha, vamos erguer para nós outro líder, porque, Moisés não está com nada. Olha a terra que Moisés está falando que o Senhor nos prometeu. Olha quanta dificuldade tem dentro desta terra. Vamos eleger um outro líder, vamos tomar uma outra direção. Esse Deus nos tirou lá do Egito para nos fazer morrer aqui no deserto? E nós fazemos isso. Sabe por quê? Porque na fé que nós praticamos hoje, nós não conseguimos enxergar o sobrenatural de Deus. Nós não conseguimos enxergar e compreender a grandeza do Deus que a gente serve. Do Deus que nós viemos buscar em todos os cultos. Porque se a gente enxergasse essa grandeza, no culto de domingo nós sairíamos daqui todos dançando, dando glória e aleluia, sem parar, e estaríamos até hoje nesse ritmo. E iríamos permanecer. Mas a palavra do Senhor diz que com os finais dos tempos, a fé de muitos se esfriaria. A igreja se esfriaria. E nós não podemos deixar isso acontecer com a nossa vida, igreja. Nós não podemos ficar nessa fé superficial, sabe? A fé que eu creio só naquele milagre que eu posso ver. Eu creio num Deus que cura, porque eu posso ver ali a pessoa que estava enferma foi curada. Sabe? Eu creio num Deus que transforma, porque olha, chegou um irmãozinho lá na igreja todo detonado e hoje está com a vida transformada. Hoje é um grande homem de Deus. Então eu creio em Deus. Mas eu não consigo crer num Deus que tem um reino preparado para mim na glória. Eu não consigo crer num Deus que, diante da adversidade, a minha vitória é garantida. A gente não consegue enxergar. Aí a gente olha só o gigante, né? Só olha o gigante. Deus, olha o tamanho desse problema. Senhor, por que isso está acontecendo? Olha, eu queria dessa maneira e está acontecendo totalmente o oposto. Ai, Deus não é comigo, Deus não me ama. Quer saber? Vou eleger um outro líder, vou buscar numa outra igreja. Vou procurar num outro lugar. Fé superficial, uma visão restrita. Esses homens não estavam lá no deserto junto com todos os outros milhares, não viram todos os milagres que o Senhor fez, mas diante da adversidade eles não conseguiram acreditar que o Senhor ia dar a terra que ele prometeu e que quando o Senhor promete, ele cumpre. Dos 12, só 2. Só 2. Josué e Caleb falaram, não, gente. O Senhor nos prometeu. O Senhor é o Deus sobre todos os deuses. Não tem gigante que possa parar o nosso Deus quando ele age. E quando Deus faz uma promessa, ele é fiel para cumprir.
Então a gente acaba indo no comodismo, sabe? De vir, só ouvir a palavra, louvar, orar, amém, graças a Deus, volto para casa. E a gente esquece que existe todo um sobrenatural do Senhor preparado para nós. Que Deus tem muito mais para as nossas vidas. Você nunca pode estar satisfeito de Deus, nunca pode estar satisfeito do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Olha, já estou satisfeita, saciada com o Espírito Santo. Para mim já deu. Não, porque o que o Senhor tem para nossas vidas, a gente não consegue nem imaginar. A gente não consegue ter noção. Então nunca basta do Senhor Jesus, nunca basta do Espírito Santo de Deus, nunca basta de Deus. A gente tem que buscar sempre mais. Eu vivi uma experiência com o Senhor, e teve uma época que eu falei para ele, eu falei, Senhor, eu posso falar para as pessoas que o Senhor é um Deus que cura, porque eu sofria de transtorno do pânico, seríssimo, tomava remédios controlados, e o Senhor me libertou, o Senhor me curou. Então eu posso falar que o Senhor cura. Eu posso falar que o Senhor prospera, porque em meio à minha dificuldade, o Senhor me levantou, e hoje eu estou onde eu estou, porque o Senhor me sustenta. Mas eu, por exemplo, não posso falar para uma pessoa que verdadeiramente o Senhor acende gravetos no meio do monte, porque eu nunca vi. Eu não posso falar do teu sobrenatural, porque eu nunca provei. Eu não posso falar que quando o teu Espírito vem, como no dia de Pentecoste, o Senhor age de tal maneira que quem olha acha que eu estou embriagada da minha alegria, do mover do Espírito Santo, porque eu nunca vivi isso. Então eu comecei a buscar, eu falei, a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e há de ser para sempre. Então se lá no passado o Senhor falou em meio à sarça ardente, lá toda iluminada pegando fogo, o Senhor ainda faz isso hoje. O Senhor vai fazer amanhã e vai fazer para sempre. Então eu quero buscar isso do Senhor. E comecei nesse propósito de buscar não mais o natural. A cura é natural, a prosperidade é natural, a libertação é natural, porque é físico. Eu quero o sobrenatural, que é do Espírito. E aí um dia a gente foi para o monte, estamos lá buscando a presença de Deus, e aí quando eu abro o olho, gente, vários gravetos acesos como luz neon. Quando eu olhei aquilo, eu falei, Senhor, eu estou vendo mesmo? Falei, não, peraí, peguei um pouco, cutuquei o meu sobrinho que estava orando, eu falei, Rodrigo, olha isso, você está vendo o que eu estou vendo? Ele, nossa, está tudo aceso. E ali eu glorifiquei ao Senhor, porque ali eu compreendi que o Senhor tinha muito, muito mais do que aquilo que eu estava ali buscando. E que eu tinha que buscar mais, deixar de buscar só o natural para passar a buscar o sobrenatural do Senhor. Do natural, gente, o Senhor cuida, igreja. Das suas necessidades, o Senhor cuida. Você pode estar lá, atolado na lama, você pode estar lá na beirada do abismo, achando que não tem mais solução, mas o Senhor, Ele cuida. Se você voltar o seu coração para buscar mais dEle, ter uma intimidade com Ele, conhecer mais a Deus, porque você não pode conhecer a Deus só de ouvir falar. Porque até então, eu conheci o sobrenatural de ouvir falar. Olha, eu li na Bíblia, que o Senhor acendeu os gravetos no meio do mato, no meio do monte. Eu ouvi falar, um dia o pastor pregou, isso, era um Deus de ouvir falar. Quando eu provei, hoje eu não falo mais de um Deus que eu ouvi falar, eu falo de um Deus que eu conheço. Eu sei quem é esse Deus. E é isso que nós temos que buscar, igreja. Buscar o sobrenatural do Senhor. A palavra do Senhor diz, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas a gente não consegue compreender a intensidade dessa palavra. A gente continua a insistir em correr atrás do vento, né? Eu preciso da cura, eu preciso do milagre, eu preciso da transformação na minha casa, na minha família. Claro que a gente precisa, mas o pai sabe o que o filho precisa. A gente não precisa ficar pedindo porque o pai sabe da nossa necessidade. Quando você começar a pedir, Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero mais do teu Espírito. Eu quero viver o sobrenatural com o Senhor. O Senhor vai suprir você em todas as coisas.
em todas as coisas. E a gente tem que passar a buscar isso. Porque esses homens, esses 10 homens, eles viveram só o superficial. Caiu o maná, eu comi. O sapato tá bom, eu tô andando. Veio o fogo iluminando, eu tô caminhando. Veio a nuvem me cobrindo, me protegendo do sol. Legal, glória a Deus, aleluias. Só. Mas eles não conseguiam enxergar a grandeza desse Deus. Aquilo que esse Deus tinha prometido para eles, eles não conseguiam enxergar. De 10 igrejas, só 2. Se aqui tem 6, são 20, eu quero estar no meio dos 20. Quem quer estar no meio dos 20? Você tem que buscar o sobrenatural de Deus. Você tem que pedir visão para o Senhor. Porque quando você pede visão, o Senhor tira uma venda dos nossos olhos e a gente consegue enxergar além da dificuldade, além da adversidade, além do problema. Você consegue compreender que mesmo no deserto o Senhor tem um propósito. E que cada dia que a gente vive, você está vivendo o melhor do Senhor para a sua vida. Mas, irmã, é luta. Viva a luta. Dê glória a Deus. Porque quando a luta passar, você vai ver o quanto você foi edificado nessa luta. O quanto você amadureceu espiritualmente. Porque Deus ele não está preocupado só com o nosso físico, não, igreja. Deus está muito mais preocupado com o nosso espiritual. Com o nosso espiritual. Se Deus quisesse, a igreja toda seria milionária. A igreja toda, todo mundo. Por que Deus não faz isso? Porque o dinheiro, a riqueza corrompe o homem. E a palavra do Senhor diz que a gente não tem que ter riqueza aqui nessa terra. Nossa riqueza está lá na glória. É o banquete que nos foi revelado no domingo. É isso que nos interessa. É nisso que tem que estar o nosso coração. Amém? E Josué e Caleb ali firme nas promessas do Senhor. O Senhor me prometeu, não importa o tamanho do gigante, não importa as adversidades, o Senhor vai me dar. E essa visão que a gente tem que ter. Quem aqui tem promessa do Senhor? Todos nós. A começar pela salvação, que é a maior promessa que a gente pode ter na nossa vida. Porque você tem noção do que é você queimar eternamente? A gente encosta numa panela quente, aquilo arde durante um mês e a gente sofre. E dependendo do dedo, te impede de fazer um monte de coisa. Agora imagine você em meio a fogo, eternamente. Mas por outro lado, imagine você na glória, eternamente. Onde não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá luta. Haverá tantos mistérios revelados. E como foi ministrado aqui uns domingos atrás, que a gente vai olhar e vai fazer como os anjos. Cada vez que a gente olhar, a gente vai dizer santo, 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 santo. É isso que o Senhor tem preparado para nossas vidas. E é isso que a gente tem que buscar. A palavra do Senhor diz que o amor iria se esfriar, mas esse amor esfriar não precisa ser o seu, e não pode ser o seu amor. Se o seu irmão do lado quer esfriar, se o seu irmão da direita, da esquerda quer esfriar, que ele esfrie. Mas você não pode. Porque a gente tem uma meta, que é a terra prometida, é a glória. Nós não podemos cair no comodismo. Não podemos cair na normalidade do mundo. Porque hoje em dia tudo é normal, né? Tudo é normal. Tá um pé lá, um outro cá, é normal. A palavra diz que não é para fazer, mas todo mundo faz, é normal. E aí a nossa fé, vai só esfriando, e aí cada vez vai ficando mais superficial, e aí a gente só consegue enxergar um Deus que vai até aqui o teto. Um Deus longe, um Deus distante, que quando você ora parece que esse Deus está lá tão longe, e Deus está ao nosso lado, Jesus está no nosso coração, está conosco o tempo todo. Nas horas boas e nas horas ruins. Você está passando na luta? Você quer vencer? Glorifica.
Comece a glorificar para você ver em meio à luta. Se o inimigo não parte em retirada. Se o inimigo não cai por terra. Porque quanto mais luta ele coloca na vida do crente, mais o crente murmura. Aí mais luta ele coloca. Olha o povo aqui, 40 dias. E mais o povo murmura e mais impedimento ele coloca. Quando você começa a glorificar, quando ele vê que o seu foco é a glória, Senhor, eu estou passando por dificuldade, meus olhos estão na glória. Não tem a comida na minha panela, eu busco o Rei da Glória, porque o Senhor vai me suprir. A sua graça me basta. Aí chega uma hora que ele olha assim e fala, não tem jeito, esse crente está com o pé na glória. Vamos caçar outro. E o pior é que ele encontra, que não seja eu nem vocês. Amém? E esses dois, Josué e Caleb, eles se alegraram em meio à adversidade. Eles não esmoreceram igual esse povo, sabe, já se rebelando, querendo arrumar outro líder, sabe, para não ficar nas minhas palavras. Diz assim no 14:1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. No 6 diz assim, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra por meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temeis o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temeis. O Senhor é conosco, igreja. Na hora da adversidade, na hora da dificuldade, não se rebele contra Deus. Não se rebele contra a tua congregação. Fique firme. É nessas horas que a gente tem que ficar mais firme com o Senhor. Porque a terra que o Senhor tem prometido para nós é a terra que verdadeiramente mana leite e mel. É terra boa. Mas aqui, Caleb diz o quê? Se o Senhor se agradar de nós. Então não adianta viver no pecado e dizer que está buscando o Rei da Glória. Não adianta viver no nada a ver e dizer que está buscando o Rei da Glória. Porque você vai estar primeiramente enganando a si mesmo. Achando que está salvo, que está no caminho certo e que não está. E que quando chegar no grande dia, Senhor, eu orei, eu libertei, eu expulsei demônios, eu evangelizei, eu ajudei, eu ouvi a ministração do pastor, eu comecei a ajudar as pessoas. E o Senhor vai falar, aparta-te de mim que eu não te conheço. Então o Senhor tem que olhar para a sua vida e se agradar de você. Amém? E a gente só se agrada ao outro quando o outro está fazendo algo que nos agrade. Não é? Ninguém se agrada daquele que está te desagradando. Ai, que legal, tá me xingando? Oh, que bonitinho. Tá fofocando sobre mim, falando mal de mim? Ai, que gracinha, que fofinho. Não. A gente se agrada daqueles que nos agradam. E com o Senhor não é diferente. Se o Senhor se agradar de mim, se agradar de ti, a promessa que Ele nos fez será cumprida. Ah, irmã, está demorando. O nosso tempo não é o tempo do Senhor. As coisas não acontecem da nossa maneira, do nosso jeito, mas da maneira e do jeito do Senhor, porque é perfeito. Amém? Eu peço que a igreja se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus.
peço que o grupo de louvor tem como fazer um louvor? Não? Glória a Deus. E o Senhor pede para que eu nem faça apelo. Olha, você que quer, vem aqui na frente. Porque nessa noite o Senhor vai tratar a nossa visão como um todo, como uma igreja. Que da próxima vez que o Senhor nos der a oportunidade de conhecer um pouco mais da glória dEle, um pouco mais do reino dEle, que a gente possa ter a alegria devida em conhecer um pouco mais do sobrenatural do Senhor. Amém? Então que neste momento você use esse momento para buscar o melhor do Senhor, para buscar viver aquilo que você nunca viveu com Deus. A gente tem que buscar novidades de vida, porque o Espírito Santo, ele é renovação, ele é novidade. Então, cada culto você tem que viver uma novidade com o Senhor. Amém? Você não pode ficar congregando 20 anos em prol do milagre que você recebeu lá quando você se converteu há 20 anos atrás. Não, a gente tem que ter testemunhos para contar. Amém? Então, que nesse momento você feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Que você leve o seu pensamento, que você possa, em primeiro lugar, pedir perdão ao Senhor por ter uma visão tão restrita, por estar permitindo que a sua fé estivesse superficial, porque a partir de hoje a sua fé não será mais superficial. A partir de hoje nós iremos provar da profundidade de Cristo, da profundidade do Espírito Santo do Senhor. Senhor Deus e Pai, aqui está a sua igreja, Senhor, que foi ministrado a Deus com a tua palavra, no qual o Senhor edificou a nossa vida. E nessa noite, Senhor, a gente compreendeu que nós temos que ter uma intimidade profunda contigo. Nós compreendemos, Senhor, que não podemos ter uma fé que está se esfriando com o tempo. Nós não podemos, Senhor, cair no comodismo. Nós não podemos, Senhor, deixar o nosso amor por Ti se esfriar. Não, Senhor, mas nós devemos renovar a nossa fé a todos os dias. Nós devemos renovar a nossa confiança todos os dias. Pai, em nome do Senhor Jesus, tire, ó Deus, as vendas dos nossos olhos, para que em meio à adversidade a gente possa contemplar a Tua glória, para que a gente possa contemplar o Teu poder. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que a gente murmurou em meio à adversidade, todas as vezes, Senhor, que a gente desanimou, que a gente criticou a igreja, que a gente criticou o pastor, que a gente criticou o Senhor por conta de uma dificuldade, por conta de uma luta, Senhor. Nos perdoa, Pai. Porque nós não sabíamos que estávamos blasfemando contra Ti. Mas hoje nós aprendemos, Senhor, que nós temos que glorificar principalmente na luta. Deus, em nome do Senhor Jesus, trabalha na nossa mente, Senhor, trabalha no nosso coração. Queremos viver, Senhor, o sobrenatural de Ti. Queremos ter experiências contigo, Senhor. Queremos viver coisas novas, Senhor, todos os dias contigo. Nós não queremos, Senhor, somente um Deus de ouvir falar. Não, Senhor. Nós queremos um Deus que nós conhecemos na intimidade. Aquele Deus que nós sabemos qual é o seu propósito nas nossas vidas, Senhor. Trabalha, Deus, trabalha de uma maneira sobrenatural. Escuta, Senhor, a oração da Tua igreja, Senhor. Trata, Senhor, trata aquele que precisa ser tratado. Tira a venda, Senhor, dos nossos olhos. Faça-nos enxergar mais de Ti, Senhor. Faça que os nossos sentidos estejam voltados para Ti. Ah, Senhor, nos dá entendimento, nos dá compreensão, Senhor, do mundo espiritual, da vida espiritual, do Teu espiritual.